Eu tô aqui em Ilhabela e aqui eu vim mais uma vez contar um pouquinho sobre as bactérias Gallionella ferruginea. Semana passada eu fiz um vídeo sobre elas e contei um pouquinho como essas interessantes bactérias podem criar uma espécie de ferrugem nas águas. Esse vídeo fez bastante sucesso, muitas pessoas deixaram comentários e perguntas. Eu gostaria, nesse vídeo, de responder alguma dessas perguntas e comentários, mas também agradecer a todos que puderam apoiar o canal durante esse último vídeo, seja por se inscreverem ou seja por comentarem. Para começar, reservei alguns comentários que têm uma questão central em comum. Isso é, a pergunta de que a Gallionella ferruginea pode causar danos à saúde humana? Quanto à saúde humana direta, essa bactéria não é considerada patogênica, ou seja, não causa doenças. Não há registros de que cause infecções ou doenças em pessoas saudáveis. Ela não invade tecidos, não produz toxinas e não está associada a quadros clínicos infecciosos. Portanto, do ponto de vista médico, não representa risco biológico direto. Entretanto, pode afetar indiretamente a qualidade da água. A presença intensa da bactéria pode gerar alteração de cor, odor e sabor da água devido ao ferro precipitado. Embora isso não seja tipicamente perigoso à saúde, pode tornar a água imprópria para o consumo sem tratamento adequado. Mesmo com isso, vale citar que ela não torna a água imprópria para o banho. Sua presença pode levar a água a ter uma aparência mais repulsiva, por ser mais turva, com uma aparência poluída, ou ter um cheiro pungente. Mesmo com isso, ela não deixa a água em si tóxica para banhistas, apenas com uma aparência diferente. Embora, vale ressaltar novamente de que o seu consumo não é recomendado. Vale mencionar que essas bactérias podem sim causar danos significativos à infraestrutura humana. A bactéria forma biofilmes e acúmulos gelatinosos ricos em ferro. Esses depósitos podem obstruir tubulações, filtros, bombas e sistemas de irrigação. Em poços cartesianos, a sua atividade pode reduzir o fluxo de água. A precipitação contínua de ferro favorece entupimentos progressivos. Além disso, a presença de ferro e biofilme pode acelerar processos de corrosão indireta em encanamentos metálicos. O ambiente criado pela deposição bacteriana pode favorecer também outros micro-organismos associados à corrosão. Em sistemas industriais, especialmente aqueles que utilizam água subterrânea, a manutenção pode se tornar mais frequente e custosa. Em resumo, essa bactéria não é considerada patogênica, ou seja, não causa doenças aos seres humanos. Mas ela pode sim indiretamente acabar afetando a qualidade da água, tornando-a imprópria para o consumo. Além disso, ela pode diretamente acabar afetando e danificando a infraestrutura humana. Em segundo, separei uma pergunta relativamente frequente entre os comentários, que é: esse ferro que é precipitado pelas bactérias possui algum uso para os seres humanos? A resposta é que sim, ele possui um potencial de uso, mas não é explorado em larga escala como fonte industrial ou de ferro metálico. Em termos econômicos, o ferro produzido por essas bactérias não é utilizado como minério. A quantidade é pequena e dispersa, tornando inviável a sua extração para a siderurgia. Vale ressaltar que existem mitos de que essas bactérias poderiam ter sido aproveitadas por povos antigos para a extração de ferro. Embora o processo seja sim possível, pelo quão baixa é a sua concentração na água, esse processo para a extração do ferro é extremamente inviável, requerendo galões de água com detritos dessa bactéria para poder produzir apenas uma pequena faca. Contudo, o material tem propriedades químicas e estruturais interessantes. Os óxidos de ferro, formados biologicamente, possuem alta área superficial e estrutura organizada em microescala. Um dos principais usos potenciais está na biorremediação ambiental. Os óxidos de ferro têm a capacidade de absorver metais pesados e contaminantes, ajudando na purificação de águas contaminadas. Em sistemas de tratamento de água, a atividade dessas bactérias pode auxiliar na remoção natural do ferro dissolvido. Embora, em poços domésticos, isso seja visto como um problema estético e técnico, em ambientes controlados, pode ser um processo útil. Outro campo de interesse é a nanotecnologia e a ciência dos materiais. As estruturas helicoidais produzidas pela bactéria apresentam uma organização microscópica difícil de se reproduzir artificialmente. Algumas pesquisas até mesmo investigam o uso desses biominerais como modelo para novos materiais, catalisadores ou suportes químicos. A formação controlada de óxidos por processos biológicos pode ser energeticamente mais eficiente do que métodos industriais tradicionais. Há também estudos sobre a aplicação da eletroquímica e sensores ambientais.
O ferro biologicamente precipitado pode apresentar propriedades específicas que o diferenciam da ferrugem comum, produzida apenas pela oxidação química. Apesar dessas possibilidades, a aplicação prática ainda assim é limitada, principalmente a pesquisa científica e a contextos ambientais específicos. Não há exploração comercial ampla baseada diretamente no ferro produzido por essas bactérias. Assim, o ferro liberado pelas Gallionella ferruginea não é relevante como um recurso mineral. Logo em seguida, aqui estão algumas perguntas também recorrentes sobre se essas bactérias poderiam ter um potencial uso como localizadoras de minerais. No caso, a resposta é parcialmente sim para o ferro. Porém, alguns outros comentários comentaram sobre se essas bactérias poderiam ter um uso como localizadoras de ouro, e nesse caso, a resposta é de que elas não são uma forma confiável. Quanto ao ferro, a presença da bactéria indica que há ferro dissolvido circulando no sistema hídrico local. Isso significa que o ambiente geológico ao redor contém minerais ricos em ferro que estão sendo interperizados. Contudo, isso não significa automaticamente que exista um depósito minerável economicamente viável. A bactéria indica ferro em solução, não necessariamente um corpo mineral concentrado e explorável. Em alguns contextos, especialmente alguns hidrogeológicos, sua ocorrência pode ajudar a mapear zonas de alteração mineral ou circulação de águas subterrâneas ricas em ferro. Assim, pode funcionar como indicador ambiental complementar, mas não como prova direta de uma jazida de ferro. Quanto ao ouro, a situação é diferente. Gallionella ferruginea não possui relação metabólica com o ouro. O ouro não é utilizado pelo seu metabolismo, e nem a presença dessa bactéria depende em si de depósitos auríferos. Embora existam bactérias capazes de interagir com o ouro em ambientes naturais, essa espécie específica está ligada exclusivamente ao ciclo do ferro. Portanto, sua presença não é considerada indicador confiável de ouro minerável. Em termos de prospecção mineral moderna, indicadores biológicos podem auxiliar na compreensão do ambiente geoquímico. Entretanto, a exploração mineral depende de análises geológicas, geoquímicas e geofísicas detalhadas. Enquanto a bactéria pode ser útil para a localização de águas ricas em ferro, elas não são necessariamente indicadoras de jazidas. Por conta disso, elas não são confiáveis como localizadoras. Aqui, outra pergunta bem interessante que fizeram é sobre se essas bactérias liberam oxigênio na atmosfera. A resposta direta é que não. Diferente de organismos fotossintetizantes, essa bactéria não realiza fotossíntese. Portanto, não quebra moléculas de água para liberar oxigênio como subproduto. Na verdade, o processo ocorre no sentido oposto. Ela utiliza pequenas quantidades de oxigênio dissolvido na água para oxidar o ferro ferroso, Fe2+, em ferro férrico, Fe3+. Ou seja, o oxigênio não é produzido, ele é consumido na reação metabólica. Outra pergunta relacionada é sobre o seu uso do dióxido de carbono. A pergunta é se ela quebra a molécula de CO2 e acaba produzindo oxigênio no processo. Aqui, a resposta também é não. O CO2 é utilizado de uma forma diferente, não no sentido de decomposição, mas sim no sentido de fixação e incorporação. O dióxido de carbono é uma molécula bastante estável. Para ser utilizado biologicamente, ele precisa ser reduzido e transformado em moléculas orgânicas mais complexas, não em si quebrado. Essa energia liberada pela reação do ferro é utilizada justamente para transformar o CO2 em compostos orgânicos. Esse processo é chamado de fixação do carbono. Em termos bioquímicos, o CO2 é incorporado em cadeias orgânicas por meio de rotas metabólicas específicas. Ele deixa de ser apenas dióxido de carbono dissolvido e passa a compor açúcares, ácidos orgânicos e outras moléculas celulares. Portanto, ela não quebra o CO2 para liberar oxigênio. Ela utiliza do dióxido de carbono como matéria-prima para construir a sua própria biomassa. Em resumo, não, as Gallionella ferruginea não produzem oxigênio, nem pelo seu processo metabólico, nem pelo seu uso do CO2. Por fim, alguns comentários falaram sobre uma ideia bem interessante, que é de que se a Gallionella ferruginea pode ser presente em Marte. Essa bactéria é conhecida por oxidar ferro dissolvido em ambientes pobres em oxigênio, utilizando essa reação como sua fonte de energia. Daqui surge essa ideia de que essas bactérias poderiam ser um, entre aspas, organismo perfeito para habitar Marte. De fato, Marte é um planeta rico em ferro. A sua superfície avermelhada é resultado da abundância de óxidos de ferro no solo marciano. Além disso, há evidências de que Marte já teve água líquida no passado.
Além disso, a sua atmosfera é majoritariamente composta de dióxido de carbono, CO2, que poderia servir como fonte de carbono para organismos quimioautotróficos. À primeira vista, isso parece encaixar perfeitamente com o metabolismo das bactérias, ferro, CO2 e água. Porém, há um detalhe fundamental que muda essa interpretação. A Gallionella ferruginea não vive na ausência total de oxigênio. Ela precisa de pequenas quantidades de oxigênio para poder oxidar o ferro ferroso, Fe2+, e gerar energia. Seu ambiente ideal é justamente a zona de transição entre a água pobre em oxigênio e pequenas concentrações de oxigênio dissolvido. Sem esse gradiente, o processo metabólico que sustenta a bactéria não ocorre da mesma forma. Marte, atualmente, possui uma atmosfera extremamente rarefeita e praticamente sem oxigênio disponível. Além disso, a água líquida está ausente na superfície nas condições atuais de pressão e temperatura. Portanto, nas condições atuais de Marte, essa bactéria não encontraria o ambiente necessário para sobreviver. Quanto ao passado marciano, a hipótese é mais interessante. Se houve água líquida estável, ferro dissolvido e algum nível de oxigenação local, mesmo que mínimo, organismos com metabolismo semelhante poderiam teoricamente ter existido. Isso não significa que especificamente a Gallionella ferruginea tenha habitado Marte, mas indica que metabolismos baseados na oxigenação do ferro são considerados plausíveis em contextos planetários antigos. Aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que comentaram e deram apoio ao canal durante esse último vídeo. Espero que com esse novo vídeo eu tenha conseguido responder algumas de suas dúvidas e, no processo, ter ensinado algo novo sobre essas interessantes bactérias, as Gallionella ferruginea, e sobre um pouquinho mais sobre a fauna brasileira.